Se você perguntar para alguém o que ele sabe sobre a vida de uma pessoa pobre na China, provavelmente vai ouvir uma mistura de muitas coisas: vigilância em massa, censura total, jornadas de trabalho absurdas e um sistema de controle social que parece ter saído de Black Mirror. A China é um país que recebe muitas críticas do Ocidente. O governo chinês, por sua vez, fala em conquistas históricas de redução da pobreza. Dizem que o país está vivendo no seu melhor momento e tudo está incrível. Eu resolvi investigar qual que é a verdade no meio disso tudo. Quais são as dificuldades reais que uma pessoa pobre enfrenta na China atual? Onde que a crítica que as pessoas fazem é justa? E onde que é apenas exagero ou propaganda? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. O ponto de partida mais honesto para entender a vida de um pobre na China não é a vigilância nem a censura. É um pedaço de papel, ou melhor, um registro. O Hukou é um sistema de registro residencial que existe no país desde 1958, criado aí durante o governo Mao Tse-tung. Ele classifica cada cidadão como urbano ou rural, e essa classificação, que é herdada de família, determina uma série de coisas sobre a vida da pessoa. O sistema Hukou bloqueava trabalhadores migrantes rurais de acessar alguns serviços públicos, como saúde e escolas, nas cidades onde eles viviam e trabalhavam. O impacto na vida da pessoa é justamente esse. Um trabalhador nascido na vila interior, que se muda para trabalhar em uma grande cidade, pode passar anos, às vezes até décadas, contribuindo com a economia daquele lugar, mas sem direito às mesmas escolas, ao mesmo sistema de saúde ou benefícios sociais que alguém que nasceu em Pequim e é registrado ali tem. A população migrante da China ultrapassou 350 milhões de pessoas, segundo dados aí do censo divulgado em 2026. São mais de 350 milhões de pessoas vivendo e trabalhando fora do lugar onde elas foram registradas ao nascer. E existe um problema específico nessa situação que vai além só do trabalhador: as crianças e famílias que ficam para trás. Quando os pais migram para as cidades em busca de uma renda melhor, muitos não conseguem trazer os filhos consigo, porque sem o Hukou urbano, a criança não tem direito a uma vaga numa escola pública na cidade. O resultado são gerações de crianças criadas pelos avós no interior, com pais vivendo longe a centenas ou milhares de quilômetros. Existem alguns jornais que falam em números de até 60 milhões de crianças. Não é pouca coisa. Dito isso, o Hukou ele não é uma coisa estática que está parada no tempo. E aqui eu preciso ser honesto. O sistema ele está mudando, mas é muito lento. Em maio de 2026, o Conselho de Estado anunciou que trabalhadores migrantes poderão se inscrever em programas de seguro social nas cidades onde eles trabalham, independentemente do Hukou. As medidas também comprometem autoridades a refinar os mecanismos de transferência e continuidade dos benefícios à medida que aquelas pessoas se movem entre regiões. O novo plano também tenta melhorar a educação para filhos de imigrantes, ampliar a cobertura de habitação pública para residentes sem o Hukou local, mas que tenham um emprego estável, e eles querem expandir ainda mais os serviços básicos, como assistência social e o suporte a pessoas mais velhas, mesmo que eles não tenham registro local. Isso daqui é um avanço de verdade, mas o Hukou não foi abolido. Nas grandes metrópoles como Pequim e Xangai, os critérios para conseguir um registro urbano continuam funcionando por sistema de pontos que favorece profissionais qualificados e com renda mais alta. Para o trabalhador de baixa renda, os pobres, os muros ainda continuam muito altos. E o Hukou é o obstáculo estrutural do nascimento, o Gaokao é o obstáculo da adolescência. O Gaokao, como a maioria de vocês sabe, é aquela espécie de é o Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior na China. Uma prova aí de 2 dias, aplicada uma vez por ano, que decide quais universidades o candidato pode ou não pode acessar. E num país onde o diploma é um dos principais mecanismos de mobilidade social, a importância desse exame aqui é muito difícil de enxergar. Ele é muito mais importante do que vocês imaginam. Em 2024, mais de 13 milhões de estudantes se inscreveram para o Gaokao. Um número recorde aí que mostra o tamanho da competição. Existem pais hoje que encaram habilidades como inglês, instrumentos musicais, programação, Olimpíadas de matemática como requisitos básicos. Eles empurram as crianças para agendas lotadas desde o jardim de infância.
Nas escolas preparatórias mais intensas do país, concentradas em províncias como Henan e Hebei, onde a competição por vagas nas melhores universidades é muito grande, é comum encontrar alunos com jornadas de estudos de 12, 14 horas por dia que dormem nas escolas e passam o final de semana inteiro dentro de um quarto estudando. Existe um custo muito grande aqui, ansiedade, muitos problemas mentais, problemas que seguem os estudantes ao longo de toda a vida e que afetam ainda mais aqueles que não têm tantos recursos assim financeiros para pagar um curso de qualidade, professores particulares, o acesso a material mais avançado. Existe a desigualdade aqui também. Famílias ricas conseguem investir muito mais em preparação, criando assim uma vantagem que é difícil de compensar apenas com esforço individual. Mas aqui vale uma ressalva honesta. O Gaokao, por mais brutal que seja em sua pressão, também é um dos mecanismos de meritocracia mais abertos que existem na China. Historicamente, ele foi uma das poucas vias onde um jovem do interior, sem conexões políticas ou família rica, poderia competir por uma vaga numa universidade de elite em igualdade formal com um filho de um funcionário em Pequim. Muitos dos profissionais de primeira geração universitária que alcançaram a classe média na China fizeram isso através do Gaokao. O problema não é a prova em si, é tudo que está ao redor dela que eu falei. A desigualdade, a pressão cultural que coloca o sucesso num único exame como condição de valor pessoal. E o mercado de trabalho que também cada vez menos consegue absorver essas pessoas. A gente tem um vídeo muito completo aqui no canal sobre isso, vale a pena você ver depois, eu vou deixar no final desse vídeo. O sistema de crédito social. Poucos temas sobre a China foram mais distorcidos pelo debate público ocidental do que o famoso sistema de crédito social. A imagem que as pessoas têm é de que cada cidadão chinês tem uma nota ali, um número, que sobe e desce em tempo real com base em toda a ação que você toma. E que uma nota baixa bane você de viajar, de contratar serviços ou de ter uma vida normal. É quase uma ficção científica, né? Um episódio aí de Black Mirror. A realidade sobre sistemas de controle chinês é muito mais fragmentada e burocrática do que isso. O que existe de fato são sistemas em certos lugares e setores de listas negras. O mais relevante para as pessoas comuns é a lista do Laolai. Os devedores, aquelas pessoas que foram condenadas judicialmente a pagar dívidas e que podem pagar, mas se recusam a fazer. Quem entra nessa lista pode ter restrições para comprar passagens de avião ou de trem de alta velocidade, pode ser impedida de abrir empresas ou ter um acesso a crédito mais dificultado. Isso daqui obviamente não é uma nota de comportamento geral, é uma espécie de sanção por um erro muito específico, algo que sistemas de crédito aí em vários lugares do mundo também fazem de formas muito diferentes. O que torna isso problemático para quem é pobre é que se uma pessoa de baixa renda entra em uma dívida por motivos de força maior, como desemprego, crise, a lista pode criar um ciclo difícil de quebrar. Sem crédito, sem mobilidade, sem capacidade de abrir um negócio, dificilmente a pessoa vai conseguir sair dessa situação. Mas a narrativa de um sistema de vigilância onipresente que avalia comportamento diário não corresponde muito ao que existe na prática para a maioria das pessoas. Mas claro, existe um lado da vigilância que é real. A China vigia seus cidadãos, assim como a maioria dos países, mas especialmente a China vigia seus cidadãos. A China construiu, por exemplo, uma das maiores redes de câmeras do mundo. O reconhecimento facial está integrado a metrôs, aeroportos, sistema de pagamento e, em algumas cidades, até o acesso a condomínios e prédios comerciais. O sistema Skynet e as iniciativas de cidades inteligentes processam muitos dados em tempo real. Para a maioria dos cidadãos que vivem fora de regiões de tensão política problemática, como Xinjiang, o contato mais direto com essa vigilância tende a ser bem comum. Câmeras no trânsito que aplicam multas, coisas que já foram normalizadas ali no cotidiano. Algumas pesquisas mostram que boa parte da população aceita esse monitoramento como troca por segurança pública e conveniência. Mas existe um impacto diferente para quem trabalha em setores mais politicamente sensíveis. Também para quem participa de protestos trabalhistas, para quem escreve críticas ao governo online. Nesses casos, a rede de vigilância não é abstrata, ela tem consequências muito rápidas e muito concretas. Inclusive, um dos maiores problemas aqui, e que são menos discutidos sobre a vida do trabalhador mais pobre na China, é o que acontece quando ele quer se organizar coletivamente para exigir melhores condições de trabalho.
Sindicatos independentes simplesmente não existem legalmente. O único sindicato oficial, a Federação Sindical Chinesa, é vinculado ao governo. Na prática, é mais um canal de comunicação entre o governo e trabalhadores do que uma organização de defesa dos interesses deles. Protestos trabalhistas acontecem com muita frequência, por salários atrasados, por condições insalubres, demissões ilegais, mas eles acontecem em ambientes de risco elevado, tá? As pessoas correm risco fazendo isso. E não foi só uma vez que isso deu meio errado. E ainda assim os trabalhadores não são passivos na China. Acontecem paralisações o tempo todo, as pessoas resistem a isso de forma informal, mas a impossibilidade de se organizar de forma permanente, protegida, mantém o poder meio que desequilibrado de um lado só, o lado do governo. Bom, antes de concluir, eu preciso ser honesto aqui sobre algo que os críticos mais agressivos da China frequentemente vão omitir. A China tirou da pobreza extrema uma quantidade de pessoas que a gente nunca viu assim acontecer no mesmo tamanho em toda a história humana. Em 1990, mais de 60% da população vivia com menos de $2 por dia. Hoje em dia, a pobreza extrema foi praticamente erradicada como um fenômeno em massa, ao menos pelos critérios oficiais, tá? A infraestrutura, estradas, energia elétrica, internet, transporte, chegou nas regiões rurais que há décadas eram completamente esquecidas, isoladas. Isso é real. Ignorar esse tipo de progresso seria muito desonesto aqui, tá? Seria tão desonesto quanto ignorar os problemas que existem até hoje. O que permanece e o que afeta a vida dos mais pobres é uma desigualdade estrutural que o crescimento econômico reduziu, mas não conseguiu eliminar. E esses são problemas que o governo reconhece, tá? Pelo menos nos documentos oficiais aí. E que ele está tentando atacar com reformas graduais. Só que o ritmo dessas reformas, e se elas realmente chegam até as pessoas mais vulneráveis, é uma coisa difícil de entender. A vida de um pobre na China não é essa distopia total que parte da narrativa ocidental descreve. Mas também não é o retrato de prosperidade compartilhada que o governo gosta de apresentar. É uma vida onde você nasce com registro, os problemas são reais, as conquistas também. A China é um país muito grande, tá? Muito complexo, não tem tanta informação assim disponível e verificável de forma tão ampla, mas é um país que tem avançado muito bem e tem entregado a possibilidade para a sua população de crescer ali dentro da sociedade. E muita gente tem abraçado essa oportunidade. Mas será que as oportunidades de fato são justas com todas as pessoas? Será que a China vai conseguir resolver esse problema da desigualdade no país? Isso daí só o tempo vai responder. Muito obrigado por assistir até aqui. Me desculpa um pouco minha voz também, eu tô com uma certa dificuldade para falar, mas obrigado por assistir até aqui e a gente se vê em um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.